Amém. Nós vamos agora para a exposição da palavra e nós vamos falar hoje a partir de Gênesis capítulo 45. Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia, o texto também será projetado aí na imagem da live. Gênesis capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 15. O livro de Gênesis é um livro marcado por lindas cenas, lindas histórias. É o primeiro livro da Bíblia, é o livro do início, do começo de todas as coisas, da história da humanidade. Mas eu tenho para mim, numa opinião muito pessoal, particular, que essa cena que nós vamos ler aqui, o que aconteceu aqui, nesse capítulo 45, nesses primeiros versos, é uma das cenas mais lindas do livro de Gênesis. Na minha opinião, é um livro que tem várias cenas bonitas, histórias bonitas do que Deus fez, mas especificamente esse capítulo mexe comigo, me chama muita atenção e eu gostaria de ler com vocês nessa noite. Capítulo 45, a partir do versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Louvado seja o Senhor por essa palavra, por esse texto, por essa cena maravilhosa desse momento da história de José.
Só para recapitularmos um pouquinho a história, um panorama rápido a respeito da vida de José. José foi invejado por seus irmãos. Em um dado momento, os irmãos de José resolvem vender José como um escravo para egípcios, né? Ele chega até o Egito e eles fizeram muita maldade com José antes disso, lançaram ele dentro de uma cisterna e depois então que resolveram vendê-lo como escravo, porque eles tinham inveja, porque Jacó, durante um determinado momento, em vários momentos, na verdade, demonstrava uma preferência por José. E isso gerou ira no coração dos irmãos, e José foi vendido como escravo, padeceu, sofreu no Egito, acusações falsas, foi lançado no cárcere, mas Deus era com José. E aqui é um outro momento de vida de José. José já está como governador do Egito por conta de ter interpretado um sonho de Faraó, né? Resumidamente, recapitulando a história. E depois de muitos anos, os irmãos de José precisaram ir até o Egito, porque o Egito se tornou o celeiro do mundo em uma época em que todo mundo daquele tempo estava passando pela calamidade da fome. Algo que José preveu interpretando o sonho de Faraó, e por isso ele ocupava essa função no governo. Seus irmãos tiveram que ir até José sem imaginar que o governador do Egito, José, era aquele irmão que eles haviam vendido como escravo, que eles haviam lançado numa cisterna e que eles haviam falado para Jacó que José estava morto. A história que os irmãos de José inventaram para dar um parecer a respeito do sumiço de José ao velho pai Jacó é que um animal tinha se encontrado com José e José então tinha morrido. Mas ele estava vivo. E esse é o momento do reencontro, depois de muitos anos, depois de sofrer até chegar à posição do governo do Egito. Esse é o reencontro maravilhoso de José com os seus irmãos. E eu quero falar a partir dessa história, desse pedaço mais específico, dessa cena mais específica, sobre um tema que envolve as nossas famílias. Restauração, um processo necessário para a família, para as famílias. Qual família que nunca precisou de um processo de restauração, de renovo da parte de Deus? Qual é a família que nunca precisou experimentar um impulso novo na graça de Deus? Deus restaurando aquilo que foi quebrado, Deus fechando brechas, Deus consertando rompimentos de relacionamento de pais com filhos. Qual família que nunca precisou de restauração e superação de mágoas? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A restauração é um processo necessário para toda família. Toda família, se ainda não enfrentou um processo de restauração, certamente em algum momento da história precisará enfrentar. Por que as famílias precisam de restauração? Por uma questão muito simples. O pecado afeta relacionamentos familiares. O pecado afetou o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os nossos próximos. E a primeira linha de gente próxima de nós é a nossa casa, é a nossa família. E o pecado afeta relacionamentos familiares. Interessante que, quando o pecado entra no mundo, ali em Gênesis 3, através da desobediência de Adão e Eva, logo em seguida nós vemos o relato do assassinato ali entre Abel e Caim. Um irmão assassina outro irmão. A gente já vê no início ali da história de Gênesis que o pecado veio mesmo para estrangular relacionamentos, interferir negativamente, entulhando o relacionamento.
dentro da primeira família da humanidade, já existe um assassinato entre irmãos. E é por isso que as famílias precisam ser restauradas. E é por isso que família pressupõe o agir de Deus com restauração. Porque o pecado vem para desfigurar relacionamentos, para minar relacionamentos. O diabo, ele deseja minar os relacionamentos familiares, porque ele sabe que a família é um projeto maravilhoso de Deus, que a família é a base da manifestação da graça de Deus, da presença de Deus, e é por isso que o diabo tem como intenção minar casamentos, relacionamentos de pais com filhos, e é por isso que o diabo usa pequenos atritos para inaugurar grandes brechas no seio familiar. E é por isso que nós precisamos entender que toda família precisa de processos de restauração que só podem ser completos quando Deus age no meio de uma família. Eu quero falar contigo nessa noite, meu irmão e minha irmã, que você não pode permitir que o pecado defina o destino da sua família. Quantos maridos já desistiram do casamento, do relacionamento com os filhos? Quantas esposas já deixaram de amar seus esposos? Muitos conflitos. Existem muitas famílias que delegaram ao pecado a definição do futuro da sua família. Existem muitos casamentos, relacionamentos de pais com filhos, relacionamento de genro com sogro e com sogra, que está sendo definido por aquilo que o pecado gerou, fomentado pelo maligno. E o desejo de Deus, na graça de Deus, não é que o pecado defina o destino da minha e da sua família. O desejo de Deus é que a nossa família seja definida, o futuro da nossa família, a partir da manifestação da graça de Deus. E esse texto que nós lemos diz sobre isso. Eu quero mostrar para vocês aqui na história de José que existem dois momentos. A primeira ida dos irmãos de José ao Egito em busca de alimento, de comida, não foi muito fácil. José ainda nutria no coração muitas mágoas do passado. José se lembrava o tempo todo do momento em que os irmãos foram violentos com ele, lançaram ele na cisterna e depois vendeu ele como escravo. O primeiro encontro dos irmãos de José com José não foi tão promissor. Não foi algo bonito. Foi algo doloroso. Porque quando José avista os irmãos chegando no Egito, desencadeia na cabeça dele toda a memória negativa do que os irmãos haviam feito. Mas o texto que nós lemos não se trata do primeiro encontro, da primeira visita dos irmãos de José a esse governador. O texto que nós lemos já é um segundo momento. Um segundo momento onde Deus já está quebrantando o coração de José. Onde José já tem um ponto de vista diferente, não mais marcado e influenciado por mágoas passadas. Esse é o momento, o segundo encontro, a segunda ida dos irmãos de José ao Egito, é a ida da restauração. É o momento onde Deus há de curar essa família. É o momento onde a verdade será trazida à luz e Deus vai agir com restauração. E o primeiro princípio que eu vejo aqui, para experimentarmos na nossa família os processos de restauração necessários, é que eu e você, nós precisamos identificar momentos gerados pelo Senhor que são propícios para curar feridas. Preste atenção nisso, meu irmão. Preste atenção nisso, minha irmã. Nós precisamos identificar os momentos que o Senhor gera, aquele momento que é aberto, inaugurado pelo céu,
momentos que são propícios para curar feridas. Volte seus olhos para o texto, versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos, José já não aguentava mais esconder a sua identidade dos seus irmãos. Bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. José tinha muitos empregados, muitos serviçais, porque ele ocupava uma posição muito alta. Abaixo de Faraó só tinha José no comando do Egito. Mas esse é o momento que Deus gera ali, onde o assunto, a conversa, o que ia ser tratado, a ferida que ia ser exposta, não podia ter interferência de ninguém de fora. Os empregados não podiam ficar ali. Os serviçais não podiam estar ali naquele momento, porque era um momento específico que o Senhor gerou, um momento propício de encorajamento que Deus deu a José, onde ele precisava de uma tratativa, de um rasgar do coração entre ele e os irmãos. Era um momento privativo. Ei, as nossas famílias precisam de momentos assim. Momentos onde nós sentamos ou na sala de estar, ou na mesa ali do almoço, das refeições, momentos privativos, ou em outro ambiente da casa, onde ninguém pode interferir, onde as dores serão colocadas na mesa, onde os erros serão colocados na mesa, momentos gerados pelo céu, momentos gerados pelo Senhor, para curar feridas. José pede para que todos saíssem ali da sua casa, porque é um momento específico que Deus gerou no coração de José para curar feridas. Toda família, irmão, toda família precisa de momentos assim. Toda família precisa ter o coração sensível ao mover de Deus, às ocasiões que Deus gera para curar feridas, para fechar brechas inauguradas pelo diabo, para curar aquilo que o pecado desfigurou. Toda família precisa disso. A família de Jacó precisava desse momento. O momento onde José rasga o coração com os irmãos, onde ele se dá a conhecer para os irmãos, onde ele revela quem ele era. Ninguém poderia estar ali a não ser José e seus irmãos. Eu sei que existem inúmeras ferramentas para tratar de conflitos familiares, ferramentas psicológicas, ferramentas pastorais, auxílio pastoral, isso tudo é muito válido, mas existem alguns momentos específicos que Deus gera no contexto familiar, onde quem tem que estar é você e a sua família. A tratativa ali é vocês na presença de Deus, para feridas serem curadas e novos ciclos da graça de Deus serem inaugurados na sua casa, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, momentos onde ninguém de fora pode intervir, é você, a sua família e a presença restauradora de Deus, da graça de Deus. E era isso que José estava enfrentando aqui com seus irmãos. Era um momento único, exclusivo deles, para feridas serem superadas, para feridas serem expostas e limpas pela graça de Deus. Deus continua a gerar nos contextos familiares, na minha e na sua casa, momentos específicos para cura, para libertação de enfermidades geradas pelo pecado, dentro dos relacionamentos familiares. O que motivou aqueles irmãos a tratarem a José tão mal? Foi o orgulho, foi a comparação, foi o pecado. O que motivou aqueles irmãos a invejarem José e a venderem ele numa condição de escravo? Tudo isso precisava ser curado. E Deus é aquele que gera momentos específicos, que são abertos pelo céu para tratar feridas, para curar feridas.
Você precisa identificar. Porque se você serve a Deus, se você é discípulo de Jesus, Deus é o maior interessado nas restaurações necessárias para mim e para a sua família. E por ser o maior interessado, Ele vai gerar um momento propício das coisas serem colocadas na mesa, não com orgulho, não para um atacar o outro, mas para superação de feridas. Deus sabia que no primeiro encontro de José com os irmãos, narrado nos capítulos anteriores, não era o momento. O coração de José ainda estava entulhado de mágoas. José estava azedo emocionalmente, espiritualmente. Deus sabe a hora certa. E quando Deus gera o momento, irmãos, quando o momento é gerado por Deus, as feridas começam a ser tratadas, como aconteceu na história de José. Em segundo lugar, para experimentarmos esse processo chamado restauração nas nossas famílias, busque discernir os tempos que foram difíceis à luz dos propósitos de Deus. Eu acho essa fala de José extremamente maravilhosa e relevante para restaurar a sua família. Olha só, a partir do versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora que eu já me revelei a vocês, vocês sabem quem eu sou, chegai-vos a mim. E eu imagino o medo que estava presente no coração desses irmãos. Nós vendemos ele como escravo e agora ele tem poder sobre o celeiro do mundo. O que será de nós? E aí José repete: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora aqui eu acho algo extraordinário. Agora, pois, não vos entristeçais, não sintam tristeza, não se irritem. José quer aqui remover o peso da culpa que estava presente no coração dos irmãos. Porque foi para a conservação da vida de vocês que Deus me enviou para o Egito. Se José não fosse vendido como escravo, ele não iria interpretar o sonho de Faraó. E se José não interpretasse o sonho de Faraó, Faraó não ia saber que haveriam 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de pobreza, de falta de fruto, de falta de alimento. José está falando o seguinte para os seus irmãos: olha, eu estou discernindo aquele momento difícil que vocês me venderam, que vocês me maltrataram, não a partir do que vocês fizeram comigo, mas a partir do propósito de Deus de me enviar para essa terra, para que eu interpretasse o sonho de Faraó, para que houvesse pão na mesa de vocês, para preservar a vida de vocês e de muitas outras pessoas. Eu enxergo, José está falando, a minha vinda para o Egito, por mais que eu passei por momentos terríveis de acusação falsa, de cárcere no Egito, eu enxergo esse acontecimento que foi tão difícil para a minha vida, à luz da vontade de Deus, à luz dos propósitos maravilhosos de Deus. Aleluia por isso. José, ao olhar para o passado, ao olhar para a traição, para a mentira dos seus irmãos, ele não consegue enxergar senão outra coisa, os propósitos de Deus. E ele está falando isso para os seus irmãos. Eu não olho para aquele momento que vocês me maltrataram, que vocês disseram para o nosso pai que eu estava morto, que vocês enganaram o nosso pai. Eu não olho para a acusação que eu sofri no Egito, a partir da mágoa. Deus me enviou para o Egito. Deus me enviou, ele deixa isso muito claro no versículo 7, adiante de vocês, para conservar a sucessão do nosso pai, para conservar a nossa família, para a nossa família não morrer de fome. Foi por isso que Deus usou o pecado de vocês, de me vender como escravos, a maldade de vocês, para cumprir os seus santos e maravilhosos propósitos. Irmãos e irmãs, se nós queremos
experimentar restauração na nossa família, nós precisamos ter uma leitura diferente dos momentos difíceis que a nossa família enfrentou. Nós precisamos desenvolver uma ótica diferente a respeito daquilo que marcou a nossa família negativamente no passado. A ótica de José é a luz dos propósitos de Deus. Quando nós começamos a olhar, mesmo para os momentos mais terríveis que a nossa família já passou, momentos de dor, momentos de traição, momentos de relacionamentos feridos, de mágoa, quando nós começamos a olhar tudo isso, à luz do que Deus pode fazer, à luz da soberania de Deus, nós começamos a experimentar a restauração. José não olha com o peso da mágoa, José não olha com o peso da traição. José olha para aquilo que os irmãos fizeram lá atrás, apenas a partir de uma visão. Deus é soberano. Tudo o que aconteceu, as piores coisas, as coisas mais difíceis de serem lembradas, estavam no propósito de Deus. Salmo 139 é muito claro. Salmo 139 diz que os nossos dias foram escritos e determinados pela graça de Deus quando nenhum deles ainda havia. Quando nós éramos uma substância sem forma ali no ventre da nossa mãe, Deus já havia um plano maravilhoso para a nossa existência. Imagina você, meu irmão e minha irmã, como que essa palavra de José chegou no coração dos irmãos? Os irmãos estavam com medo, José vai matar, José vai querer se vingar de nós. E José fala, não, o que vocês fizeram foi revertido por Deus. O que vocês fizeram, na verdade, já estava no plano de Deus. Foi mal, foi difícil, mas Deus usou para vocês terem pão e para a descendência do nosso pai ser mantida na terra. O povo de Israel formado a partir disso no Egito. Busque discernir os tempos que foram difíceis, que foram traumatizantes na sua família, a partir de um Deus que é soberano e que trabalha por meio até de desgraças para manifestar a sua graça maravilhosa. E por último, creia que a graça de Deus é suficiente para reconstruir afetos. Uma das coisas mais tristes no contexto familiar é quando já não existe mais amor, já não existe mais afeto entre irmãos, entre esposa e esposo, entre pais e filhos, quando só existe frieza sentimental. Não existe amor demonstrado, amor correspondido. Existem muitas famílias em que o afeto está ausente, em que o pecado desfigurou tantos relacionamentos familiares que não há mais espaço para demonstração de amor, de cuidado, de carinho. Quando a gente olha o primeiro momento que os irmãos de José se encontram com José, você pode ler depois a maneira como José trata seus irmãos, uma maneira ríspida, uma maneira dura, uma maneira indiferente. José tenta até incriminar os seus irmãos. Nós sabemos disso, a narrativa bíblica informa isso para nós. Mas a graça de Deus, ela é tão suficiente. A graça de Deus é tão maravilhosa, ela é tão intensa quando ela se manifesta numa situação, que eu e você, para experimentarmos restauração na nossa família, precisamos crer que a graça de Deus é suficiente para reconstruir afeto, para reconstruir amor, para reconstruir carinho. Olha como esse texto termina, só para a gente se recordar. Versículo 14 e versículo 15, nós já estamos caminhando para o desfecho dessa palavra.
E, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E, abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Quem olha para a história de José, no primeiro momento que ele reencontra seus irmãos, tem a seguinte conclusão: poxa, é impossível haver novamente afeto. É impossível haver ambiente de amor, de manifestação de cuidado entre esses irmãos. Havia no coração de José a mágoa e havia no coração dos irmãos de José a culpa. Pode afeto, pode demonstração de amor e carinho nascer num contexto assim? Eu quero dizer que pode, a partir da graça de Deus. Eu acho linda essa cena e esse é um dos textos da Bíblia que me levam até o cenário. Depois de José se revelar, depois de José dizer aos irmãos, olha, tudo que aconteceu, tudo de difícil, de rompimento que aconteceu na nossa família, estava no plano de Deus. Depois de falar tudo isso, José beija seu irmão Benjamim, chora sobre ele. E eu imagino, a Bíblia não fala, que isso demorou algum tempo. Demorou algum tempo para José ficar abraçado junto a Benjamim. Depois ele parte para os outros irmãos. Eu imagino um ambiente de comoção, onde havia frieza de afeto, onde não havia mais espaço para o amor. Houve uma reinauguração de afeto, de carinho, de ternura. Meus irmãos, que cena maravilhosa. E eu quero te dizer nessa noite que talvez é uma cena que precisa acontecer na sua família. Talvez o afeto já terminou aí, por diversos motivos, pelas marcas do passado, seja um passado mais remoto ou um passado mais recente. Como eu creio que a graça de Deus é suficiente para fazer brotar amor onde já não existe mais amor, para fazer brotar cuidado, um olhar diferente um para o outro, onde isso já não existe. Aconteceu na família de José, pode acontecer na sua, no nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma canção. Pense nessa palavra. Talvez seja o momento de você segurar na mão aí de alguém que está junto com você vendo essa live e experimentar a restauração de Deus a partir dessa noite e dessa palavra. No nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Voltarmos ao Senhor é a base, nos voltarmos para Deus em quebrantamento, é a base para todo e qualquer tipo de processo de restauração, inclusive a restauração de famílias. Nosso Deus é um Deus especialista em restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi rompido. Nosso Deus é especialista em refazer aquilo que foi desconstruído pelo pecado e pelo maligno. Nosso Deus ele é especialista em reverter cenários familiares e levantar famílias para manifestar a glória dele e o poder dele. Nós vamos orar por isso agora, mais uma vez nessa noite. Senhor, obrigado por essa noite tão especial, na tua presença maravilhosa. O Senhor sabe, Deus, das famílias que precisam experimentar de um novo tempo na graça do Senhor. O Senhor sabe de casamentos, Senhor, onde o afeto já não existe, mas é possível quando o Senhor age. Nós cremos no teu agir. O Senhor sabe, Senhor, de relacionamentos de irmãos que foram rompidos por mágoas, por brigas, por desentendimentos, por vaidades, por soberba. O Senhor é poderoso para quebrar tudo isso e restaurar esses relacionamentos. Nós cremos na obra redentora do Senhor em todos os aspectos. E nós rogamos ao Senhor nessa noite para que famílias da tua igreja experimentem processos de restauração produzidos pelo Senhor. Visita famílias com arrependimento, remove o peso da culpa, no nome de Jesus. Trata, Senhor, das mágoas mais profundas, traz tudo isso à superfície para ser curado. Fecha feridas abertas, Deus, em muitas famílias. Levanta-nos, Senhor, com coragem, para sermos instrumentos de restauração do Senhor dentro das nossas casas, no nome de Jesus. Onde o Evangelho se manifesta, a possibilidade de perdão, onde a mensagem da cruz se intensifica, a possibilidade de recomeço. E eu oro por isso nessa noite. Levanta nessa semana da família, Deus, lindos testemunhos que hão de manifestar a glória do Senhor. Lindos testemunhos que serão convidativos para que mais famílias sejam renovadas pelo Senhor. Família é um projeto seu. Família é um sonho seu, Senhor. E é por isso que nós cremos no sucesso das nossas famílias. Porque é a tua vontade. É a base construída por ti. Nós oramos por isso, nós cremos por isso. E nós
aguardamos no infinitamente mais do agir do Senhor sobre as nossas casas, no nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, famílias do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incondicional, o amor que não tem nenhum limite, o amor do Pai, as virtudes, as consolações, todo fruto e toda obra do Espírito Santo estejam sobre vocês, sobre suas casas, sobre os seus casamentos, sobre cada família que está conosco agora, desde agora, esse dia que se chama hoje, até o grande e glorioso dia, onde o Senhor Jesus há de voltar, e estarão diante da glória todas as famílias, adorando o Cordeiro, adorando o Rei, no nome de Jesus. Amém e amém.